Bom dia, gente. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas. Quero dar um bom dia muito especial à comunidade WCD do Rio de Janeiro 2025. É uma honra estar aqui na arena do maior festival colaborativo de criatividade do mundo. Bom, gente, eu gosto de começar os meus eventos me apresentando, já que a gente vai passar o dia de hoje e os próximos 2 dias juntos. Eu sou a Aline Malafaia, sou jornalista, mestre de cerimônias, e nós estaremos juntos ao longo de todo o evento. Eu quero agradecer a Érica Rodrigues e a Karina Tarabai por terem me convidado e confiado em mim para assumir essa função tão especial. Obrigada, meninas, obrigada a todos vocês que estão aqui comigo, com a gente, nessa manhã. Bom, e estou aqui para ajudar a guiar todas as coisas incríveis que vão acontecer aqui nesse palco, no Centro Cultural do Banco do Brasil, que é um lugar que particularmente eu amo muito, não saio daqui, então é como se eu estivesse recebendo vocês na minha casa também. E também fora aqui do espaço do CCBB. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o que está aguardando a gente ao longo do dia de hoje. A partir de agora, as nossas portas estão fechadas para o primeiro ato, ou melhor, para o primeiro bloco da agenda do WCD Rio de Janeiro. Mas nós não estamos isolados, estamos transmitindo tudo por streaming, pelo canal do YouTube da Evolve. É só escanear o QR Code aqui na tela, acompanhar por lá, mandar para os amigos, porque quanto mais gente participar desse dia, dessa comunidade, melhor, para que todos possam viver essa experiência do World Creativity Day Rio de Janeiro. Nesse momento, eu quero fazer um agradecimento muito especial ao Banco do Brasil e ao Centro Cultural do Banco do Brasil, que está nos acolhendo, nos recebendo aqui hoje. Eu quero agradecer também, com todo o carinho do mundo, aos nossos patrocinadores, Editora VU, Mude, Papel Semente e Pano Social. Nós estamos aqui hoje também graças a uma série de pessoas e empresas que toparam nos apoiar nessa missão. Impact Hub, Flup, Intercity Hotels, Visit Rio, Prefeitura do Rio, Heineken, One Rio, WePlay, Agência Essence, Apex Brasil, Money Mio e São Paulo São. Mais adiante, vocês vão conhecer um pouquinho melhor cada um desses importantes apoiadores do WCDRJ. E agora, para fazer a abertura desse festival, eu quero chamar aqui ao palco ela, que é fundadora e CEO da Evolve, mantenedora do World Creativity Day Rio de Janeiro 2025. Gente, ela deixou posições de liderança na indústria de tecnologia para se dedicar ao estudo e ao ensino do desenvolvimento humano. Já conduziu centenas de alunos em seus processos de aprimoramento pessoal, identificação de propósito, desenvolvimento de inteligência socioemocional e construção de boas relações humanas. No mundo corporativo, apoia empreendedores e líderes a instrumentalizar seus processos de autoconhecimento. E como facilitadora e consultora, atuou em grandes empresas como Cargill, Vivara e Único. Vamos receber com muito carinho, muitos aplausos, Karina Tarabai. Seja bem-vinda, Karina. Olá, olá. Tá funcionando? Tá funcionando? Olá, muito bem-vindos. Eu queria ter tido tempo de passar por cada um para cumprimentar, conhecer, entender qual que é o conteúdo que vocês vieram procurar, para poder direcionar a melhor experiência possível para todos. Vamos lá, hoje eu estou lançando a nossa plataforma, que na verdade é uma comunidade de impacto positivo, a Evolve. Vamos ver se daqui a pouco a gente já passa um videozinho. Pode passar o videozinho. Essa comunidade é uma comunidade voltada a construir projetos de impacto positivo, ação efetiva. É difícil de explicar, mas muito fácil de sentir. Vocês vão sentir isso aqui hoje. Vamos nessa, som na caixa. Deu para sentir um pouco da vibe, né? Zero careta. Essa é a nossa vibe, a gente quer conectar pessoas, propósitos, empresas, instituições,
Então, hoje é o nosso lançamento oficial e eu devo esse momento a Érica Garcia, líder do WCD Rio de Janeiro, e uma grande amiga. Eu gosto de dizer que o WCD começou há 2 meses e meio, que foi quando a gente começou a produzir esse evento. Quando nos conectamos com várias pessoas, desde a editora Voo, que está aqui. Meninas da Voo, levantem a mão, grandes parceiras, vão estar com a gente o tempo todo. As camisetas que foram fornecidas pela Pano Social também fizeram toda a diferença, mas o mais importante, a gente foi construindo conexões inteligentes, relacionamentos que, de fato, transformam e catalisam ações para mudar a nossa realidade socioeconômica no país. Então, eu quero chamar aqui do meu lado, para ela receber um grande aplauso, a minha amiga Érica Garcia, líder do WCD. Obrigada pela oportunidade. Oi, gente, bom dia. Hoje é o Dia Mundial da Criatividade e esse evento, esse grande evento, essa conexão toda que a gente está gerando está acontecendo simultaneamente em 67 cidades. E hoje aqui, nosso grande palco aqui no Rio de Janeiro, e com essa transmissão para todo o Brasil, para o mundo. E é isso, é só agradecer, é o que a Ká falou, essas conexões todas geradas é o que nos fortalece, é o que, de fato, a gente acredita que vai gerar os impactos que a gente precisa no mundo, né? A gente está celebrando hoje a criatividade como essa forma de solucionar os problemas e desenvolver e conectar. Então, é isso, a gente quer que realmente vocês aproveitem muito, são 3 dias aí de palestras com grandes agentes transformadores, todo mundo que está aqui, todas as empresas, todos os palestrantes são, todos os inspiradores, são pessoas que realmente fazem a diferença e que a gente quer para a vida, que todos conheçam e propaguem cada vez mais suas causas. Obrigada. Bom, essa conexão com a Érica foi o que catalisou o início desse projeto e de uma grande jornada. Eu espero que as pessoas que estão aqui encontrem oportunidades mesmo de conhecimento, de trabalho. Bati um papo por aqui, não consegui chegar aqui ainda, mas eu ainda vou passar por aqui, para entender o que é que vocês estão procurando. Esse é o papel da nossa empresa, fazer as coisas acontecerem por meio de conexões inteligentes. Eu queria lembrar que esse é um evento sem fins lucrativos. Portanto, todos os palestrantes vieram gratuitamente, vieram por propósito, vieram por essência e por acreditar no conteúdo deles e no que eles vieram construindo ao longo da carreira deles. Esse evento, ele está trazendo palestrantes do Brasil inteiro. Então, não é só o pessoal do Rio. A gente tem gente da Bahia, a gente tem gente de Curitiba, a gente tem gente de Porto Alegre, a gente tem gente do Rio de Janeiro e por aí vai. Essa é a intenção, é realmente trazer uma diversidade para que as trocas sejam muito, muito, muito ricas. Aline, devolvo a palavra a você. Agradeço. Obrigada, Karina. E espero que todos aproveitem o evento. Depois que eu sair daqui, se quiserem conversar comigo, eu vou estar circulando, só me chamar e eu posso conectar vocês com conteúdos e pessoas que vocês gostariam de conhecer. Tá bom? Bom evento para todos. Muitos aplausos para a Karina. E, olha, você vai ficar aqui comigo para me ajudar um pouquinho, porque é muita coisa legal para a gente contar e eu não quero correr o risco de esquecer nada. Pessoal, vocês receberam todos uma pulseira na entrada, não foi? Não sei se vocês sabem, mas essa pulseira é mais do que somente o acesso de vocês ao evento. Essas pulseiras são produtos da tecnologia verde e representam uma ação regenerativa, que tem tudo a ver com o propósito do WCD, que, como a Karina contou, é uma celebração da criatividade e da inovação como formas de promover o desenvolvimento sustentável. E o que será que tem de diferente nessa pulseira? Tem uma semente, tá certo, exatamente. Ela é feita de papel artesanal ecológico que pode ser plantado. Mandou muito bem. Tá ligadinho ele, viu?
É a tecnologia... e a gente acredita nessa nova geração, né? Olha, é a tecnologia verde no punho de todo mundo. E a responsável por essa criação é a Papel Semente, que está há mais de 15 anos gerando vida ao invés de resíduo. Vocês vão ouvir falar muito sobre a Papel Semente aqui no WCD Rio de Janeiro, não é mesmo, Karina? Queria agradecer especialmente a Andrea, que foi muito parceira ao desenvolver a camiseta para a gente. Todo mundo que está com a camiseta, vocês vão ver, fazem parte da organização e são camisetas sustentáveis. E a gente queria divulgar isso bastante, porque, de fato, é um trabalho muito bonito, muito forte, e que tem feito a diferença no mundo. Obrigada, Aline, por me lembrar. Nada. A gente vai lembrando uma outra aqui, vai dar tudo certo. Vamos nessa. Agora, antes de receber aqui no palco os primeiros representantes da nossa comunidade de impacto positivo, eu quero lembrar, quase não saiu, gente, a vocês que sim, o WCD Rio de Janeiro vai ter muito conteúdo relevante, que você pode consultar aqui nos painéis ou no site do evento, que é o wcdrj2025.com.br. Inclusive, ainda dá tempo de se inscrever para os outros blocos que acontecem ao longo do dia de hoje, amanhã e depois de amanhã. Está aqui o QR Code, mais uma vez, aqui na tela, para vocês fazerem a inscrição, e eu peço mais uma vez, sugiro que vocês compartilhem com os amigos, chamando todo mundo, porque esse festival é aberto e tem muita coisa para rolar aqui. Além da agenda do Summit, vai ter lançamento de livro, intervenção cultural, espaço para conexão e networking, festival de documentários e também vai ter festa, é claro. Hoje, o nosso Happy Hour vai ser um dos 3 anfitriões oficiais desse evento. O famosíssimo Beco das Garrafas, que é o berço da Bossa Nova. Amanhã tem mais festa. Nada menos do que no rooftop do Intercity, também anfitrião do WCD Rio de Janeiro e nossa segunda casa aqui na Cidade Maravilhosa, pelos próximos 3 dias. Nosso agradecimento e carinho ao André Loyola, gerente do Intercity Porto Maravilha, que está nos acolhendo como um verdadeiro anfitrião e entregando uma experiência muito gostosa para todos os nossos convidados. Karina, eu acho que eu passei por todo mundo agora, né? Eu vou agora me juntar à plateia, vou deixar a palavra com você, porque você assume aqui o primeiro painel. Obrigada. Bom, vamos lá, vamos começar com conteúdo. A gente foi costurando relações, como eu disse, inteligentes. E tem 2 pessoas que têm trajetórias muito diferentes, origens muito diferentes, mas propósitos parecidos. E nesse primeiro painel, a gente queria abrir com a Karine dos Santos Oliveira e com o Daniel Iso. Eu vou apresentá-los com todas as credenciais, e eu vou precisar ler, porque as credenciais são fantásticas e enormes. Vamos lá. Olha só, o Daniel Iso é um ícone no mercado financeiro. Em São Paulo é uma celebridade, eu não sei como é que é aqui no Rio ainda, mas já é uma celebridade em São Paulo. É o fundador da primeira investidora de impacto do Brasil, a Vox Capital. Ele é membro do conselho de diversas empresas, líder do Brazilian Chapter da Andi. Falei certo? Jovem líder mundial pela Fundação BMW e professor do Programa Executivo de Investimento de Impacto da SED Business School em Oxford. Dani, eu vou pedir para você já vir para o palco, ao meu lado. Palmas para o Daniel Iso, esse grande homem, grande realizador. Mais uma vez, obrigada. Pode sentar, fica à vontade. Agora ela, que é a deusa, vocês vão perceber como ela se comunica sempre valorizando muito o outro. Ela chama as pessoas de deusa, de rainha, ela tem esse carinho com a comunidade, ela tem esse carinho com as pessoas. Vocês logo vão se sentir melhores amigos dela. A primeira call que eu fiz com ela, já estava melhor amiga. Vamos lá, Karine dos Santos Oliveira é fundadora da Wakanda, uma escola de educação empreendedora, que, como ela gosta de dizer, é o Sebrae da quebrada. Ela foi eleita Forbes Under 30
e uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina pela Bloomberg. Além de empreendedora do ano no prêmio Mulheres que Transformam, premiação organizada pela XP e reconhecida pela ONU. Ela é palestrante TEDx e, mais recentemente, conquistou o coração da Camila Farani como investidora e sócia na 5ª temporada do Shark Tank. Boas-vindas a Karine dos Santos Oliveira! Eu que agradeço, minha deusa. Vamos lá, vamos começar batendo um papo aqui sobre... Um minutinho. Eu comentei muito como a Érica fez diferença na minha vida, não foi? Como o encontro com a Érica fez tudo isso acontecer. Eu entendo que os encontros catárticos, mentores, parceiros, comunidade é o que faz as coisas acontecerem. Então, eu vou começar perguntando para os dois. Na vida de vocês, na trajetória profissional, quais foram as conexões que realmente fizeram a diferença? Quais foram as pessoas que impulsionaram vocês a construir o que vocês construíram como negócio e como seres humanos? Bom, primeiro prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, pela apresentação generosa. Bom, eu trabalho com investimentos em negócios de impacto agora há 16 anos, né? Eu fui um dos fundadores da Vox Capital, que é uma primeira gestora que faz isso no Brasil desde 2009. E eu não tenho uma carreira em finanças, né? Eu vim de marketing, desenvolvimento de negócios e eu entrei para o que eu faço através de uma insatisfação com a forma como os negócios eram medidos, o que eu era pedido para fazer. Eu trabalhava numa multinacional, trabalhava com uma marca muito famosa de protetor solar e tudo que me pediam na época era para aumentar a receita, dar mais lucro, aumentar a participação de mercado. E o prédio em que a gente trabalhava era numa região de São Paulo em que tinha muitos problemas sociais, tinha crianças de rua, tinha pessoas em condições de vulnerabilidade do lado do prédio. E a gente atravessava essa situação toda vez que a gente saía do escritório e ia para o estacionamento, pegar o carro para ir para casa. E era como se fossem duas dimensões paralelas, né? Você entrava dentro do prédio, só falava de lucro, receita, participação de mercado. E quando você falava do que acontecia na rua, era para reclamar, né? Era para falar, nossa, essa situação, isso aqui tem que dar um jeito. Isso começou a me corroer por dentro aos poucos, até o ponto em que eu não conseguia mais fisicamente ir trabalhar, né? Consegui até aí teve alguns movimentos de sorte, né? Um dia eu fugi do trabalho, fui para casa, comecei a ler sobre sustentabilidade, isso em 2007, gostei, fui vendo as referências e voltei para a empresa e falei, olha, eu vou fazer isso, vocês queiram ou não. E dei sorte de ter um projeto lá, que inclusive era no Rio, era um projeto junto com o pessoal do CEDAPS, que é do Centro para a Promoção da Saúde, que já trabalhava com 100 e tantas comunidades. O Daniel Becker era quem cuidava na época, junto com a equipe dele. E a gente fez um projeto junto com as lideranças de algumas comunidades aqui no Rio, estruturando o que elas já falavam de promoção da saúde e ajudando a gerar renda através, tinha que ter algum jeito de fazer negócio, de venda de produto Johnson & Johnson porta a porta lá nas comunidades e a Johnson por trás, ajudando elas na disseminação de informações
que elas já faziam, né? Principalmente prevenção à gravidez, tuberculose, AIDS, essas coisas. Então, nessa época, quem me inspirou muito foi uma pessoa, a Cacau, que era essa liderança lá do Rio das Pedras, a Cris, que era a liderança do Morro dos Prazeres. Foram duas lideranças muito inspiradoras, que me inspiraram. Depois eu conheci porque aí eu percebi que eu não ia conseguir fazer a diferença dentro da grande empresa, porque a grande empresa não estava me dando muita atenção, né? Apesar de na comunidade eu me sentir muito energizado, eu voltava para dentro da empresa, era coisa pequena. Eu lembro que uma vez eu fui mostrar para a nova diretora, que entrou no lugar de quem estava patrocinando o projeto, e ela virou para mim e falou: mas Daniel, por que você está fazendo isso? Você quer virar monge budista? Aí eu percebi que não era lá que eu ia fazer isso. Fui atrás de gente que já trabalhava com negócios de impacto, negócios sociais. Aí conheci o Henrique, que era fundador do Impact Hub, aqui no Brasil. Eles estavam fazendo um primeiro coworking lá na Bela Sintra, que foi uma grande inspiração, porque eu acabei investindo lá com o dinheiro que eu tinha da empresa, que eu ganhava da empresa no Hub, e através disso comecei a ter noção de como era a gestão de um negócio de impacto. Também conheci o pessoal da Artemisia, principalmente a Kelly, cofundadora fundadora da Artemisia, que depois acabou sendo cofundadora da Vox comigo, né? Através desse trabalho junto com o Henrique. Então tem essas conexões aí, todas através eu falo de sorte, né? Porque se você faz um movimento, elas foram aparecendo na minha frente, que me inspiraram e hoje me trouxeram até aqui. Antes de eu passar a palavra para cá, eu quero fazer uma pergunta complementar. Sorte é uma palavra muito ambígua e muito abstrata, né? Você entende que foi um movimento do Daniel incomodado, foi o incômodo do Daniel que trouxe essas relações para a sua vida, ou de fato você foi exposto a esse cenário e isso de fato te despertou? O despertar foi do incômodo, ok? Mas as conexões pessoais, as pessoas que você citou, você foi buscar ativamente, ou isso por sintonia começou a aparecer na sua vida? Eu acho que um pouco dos dois. Eu acho que o Henrique Bussacos, fundador do Hub, foi alguém que eu ativamente fui atrás para conhecê-lo. Né? Já as outras pessoas surgiram através dos meus movimentos, né? A Cris, a Cacau, a Kelly, vieram através desse movimento de ir atrás, e elas foram aparecendo e trazendo elementos muito fundamentais que ajudaram a formar o pensamento e a atividade ao longo do tempo. Então, eu falo sorte, mas às vezes eu gosto de falar de sincronicidade, assim, né? Porque, por exemplo, a Kelly eu conheci porque eu investi no Henrique, aí o Henrique conhecia a Kelly também era investidora, a Kelly vem de uma família com bastante recursos americana e queria fazer um fundo. E eu, investindo no Henrique, falei: eu também quero fazer um fundo. Ele falou: então, tem aquela menina que estava na reunião. Então, logo naquela reunião já apareceu minha primeira sócia, que veio a ser sócia um ano depois, mas foi desses encontros através do movimento, em direção a alguma coisa que eu nem sabia exatamente o formato na época. Fantástico. Então, eu acho que o que a gente pode também deixar marcado aqui na fala do Dani é que todos nós somos protagonistas, né? Às vezes a gente olha para pessoas que a gente admira e acha que, nossa, essa pessoa tem realmente algo muito diferente, não desmerecendo o Dani, que realmente é uma pessoa diferente, Karine também, são pessoas fantásticas, mas todos nós somos e todos nós somos protagonistas e temos a chance de nos conectar com pessoas para nos ajudar a realizar o que a gente acha que é certo, que é o nosso caminho. Ká, vamos lá. Conta pra gente o teu lado da história. Então, beleza. Então é isso. Primeiramente, bom dia, galera. Gostaria muito de agradecer vindo esse convite da deusa Karina para poder me trazer de lá de Salvador para cá.
Sei que uma Chama de boa Deus. parte de vocês realmente não me conheciam, então só deixar eu explicar um pouquinho. A Wakanda é uma startup de educação que nasceu somente em 2018 como uma escola de negócios, porque o meu sonho era ser professora. E aí, já respondendo aqui muito diretamente a pergunta da Kari, uma das primeiras pessoas que eu me conectei foi a minha mãe. Então, meus pais se separaram muito cedo e eu ia com minhas mães para as formações dela. E foi lá que eu tive a primeira conexão. Porque, ao ver o modo com que minha mãe trazia as informações da universidade para poder aplicar com grupos produtivos e uma galera da comunidade do interior, para mim era uma experiência muito, muito mágica. Ela chegava na sala, conversava com as pessoas e, a partir daquela conversa, ela conseguia fazer a adaptação de todo o conteúdo que ela ia dar aula. Então, a aula de marketing não era mais aula de marketing, era a aula de plaquinha de janela, porque as mulheres naquela comunidade se comunicavam os seus negócios através das plaquinhas de janelas, né? Ou a aula de precificação não era mais só precificação, mas ela conseguiu adaptar toda a conta de matemática para a unidade de medida chamada balde, porque as mulheres que eram marisqueiras sabiam fazer conta de um balde, um quarto de balde, meio balde, mas diziam que não sabiam matemática. Então, acho que a primeira construção que eu tive foi muito nisso, porque eu fiquei encantada com o modo com que ela fazia de dar aula. Eu falei, nossa, porque as pessoas saíam de lá se sentindo incríveis, tipo assim, então, você não veio ensinar nada, eu já sabia fazer isso. Ela falava, exatamente, a gente vai aprimorar o que já está bom. Então, ao participar daquele sentido que minha mãe dava para a aula, eu quis o sonho de ser professora. Então, saí, cresci, iniciei na universidade, e foi isso que fez com que eu, em 2018, saindo do filme do Pantera Negra, dissesse, velho, eu quero abrir minha escola, e o nome da minha escola vai ser Wakanda. Mas foi porque eu aprendi aquela habilidade com a minha mãe, e eu queria passar ela adiante. Então, não foi nenhum tipo de conteúdo, de livro, de jornal. Foi a habilidade que ela tinha, que me fez me encantar e nascer com esse sonho. Então, a Wakanda, no início, foi isso. Como vocês podem imaginar, eu era menina de comunidade, moro no Gevelho da Federação, que é um bairro periférico de Salvador. Então, eu precisava me conectar com muitas pessoas, porque eu só tinha um sonho e a metodologia. Todo o restante veio através de conexões. E eu agradeço demais todas as pessoas que vieram, porque, por exemplo, o nome da minha empresa era um nome muito feio, chama Wakanda Warriors, tá, gente? Eu não sabia falar inglês, mas o nome da empresa era esse. E eu fui para várias formações e ninguém me dizia que, primeiramente, o nome estava escrito errado. E aí eu lembro que de uma das competições que eu participei, que eu fui lá poder falar para a escola, uma pessoa chamada Marcos foi a primeira pessoa que me disse a verdade. Você gosta desse nome? Eu falei, eu gosto. Você sabe pronunciar? Eu falei, eu achava que sabia. Ele, então, olha, se pronuncia dessa forma, está escrito errado, você escreve assim, dá o tempo de você ir em casa trocar, porque amanhã é o pitch e você tem muita capacidade, porque não é o nome que importa, Karine, mas a sua capacidade de ensinar. Dá para eu entender que você vai conseguir tocar essa escola com ou sem mim, mas eu acho que ninguém até agora tinha te dito isso. Eu falei, não, mas talvez esteja te impactando. Então, dizer para vocês que muitas das vezes nessa jornada, a gente também precisa, primeiro, confiar no que a gente está fazendo, mas começar a contar para as pessoas. Eu acho que foi muita pergunta da deusa Karina. Quando você tem um sonho de impacto, não adianta ficar para você. Não adianta você ter um produto incrível e só você achar que é incrível. Você tem que começar a contar, a falar, a botar para fora para poder abrir os caminhos e se conectar com as pessoas. Então, muito do início da Wakanda foi assim. 2018 foi o ano que eu mais tomei porrada, mas também foi o ano que eu mais aprendi que quando o sonho é muito grande, ele vai gerar impacto, você precisa de ajuda. E daí o poder da comunicação. Então, um projeto social que tinha me dado aula 2 anos antes sobre empreendedorismo, do qual eu, inclusive, não gostava, vou sendo sincera com vocês, mas eu fui uma das melhores alunas. Eles me procuraram quase 2 anos depois para perguntar, você ainda está empreendendo? Eu falei, estou. Então, a gente tem oportunidade para você. Você sabe escrever projeto? Eu falei, acho que sei. E aí, apresentei para eles e obtive ajuda, porque, na verdade, eu tinha escrito só a metodologia da minha empresa e, na minha cabeça, era um projeto. E eles que me ensinaram, naquele momento ali, como pegar a minha ideia, melhorar ela, escrita de projetos, e dizer, olha, tem um edital que vai dar 50 mil reais para uma iniciativa do Nordeste inteiro. Eu falei, não, é meu, pô, tá tranquilo. E fui conectando com as pessoas. Então, eu só tinha a ideia, eu fui atrás de uma ONG, essa ONG me apoiou, me emprestou a documentação, e foi assim, galera, que durante o mês de 2018 eu não ganhei dinheiro nenhum com a Wakanda, mas no ano de 2019 a gente tinha 50 mil reais para poder começar e para desenvolver a ideia. Então, imagine se eu chego para as pessoas, não sei escrever projeto e também não falo que também não sei. Entende? Então, eu acho que o que eu quero deixar para vocês aqui sobre parte das conexões é que, primeiro, é importante vocês gostarem do que vocês estão fazendo, porque quando você está apaixonado, você consegue fazer as coisas darem certo, você procura os caminhos
com os nãos que você recebe, mas principalmente eu acho que melhor do que isso é pedir ajuda do que você não sabe. Porque se você pedir para pessoas coisas que você sabe, elas não vão colaborar com você, mas você tem a humildade de dizer, poxa, isso daqui eu não sei fazer muito bem. Ou eu achava que sabia fazer muito bem, né? Então eu não sei. E aí as pessoas vêm complementando o seu sonho, e a partir daquele momento ele não começa a ser mais ser só seu, né? E aí depois disso, Deus querendo, eu acho que foram as pessoas, assim, sabe? As minhas alunas, principalmente, que foram as pessoas que mais acreditaram em mim quando eu não tinha fama, muito antes da Forbes, que entendiam que a escola, desse jeito mais simplificado, de usar a linguagem informal como linguagem, era o principal, sabe? E ao dar aula para as pessoas, elas me dizerem, caramba, eu nunca tive uma aula com essa linguagem de forma tão simples, era isso que eu precisava, foi isso que fez me nutrindo para poder continuar. E aí, para fechar aqui para vocês mesmo, eu não tinha me inscrito no Shark Tank, galera, foi uma amiga minha que me indicou. A gente tinha a mesma empresa, do mesmo ramo de educação, e ela disse que naquele momento a minha empresa estava mais preparada do que a dela. Mas a oportunidade foi para ela, não foi para mim. O pessoal achou ela, pediu para ela indicar, ela falou, não. Se vocês deixarem, eu tenho uma empresa do mesmo ramo, com a mesma ideia, mas que eu acho que está muito mais preparada do que eu. Então, se a gente não se conhecesse, mesmo do mesmo ramo, ou seja, mesmo sendo concorrentes, a gente não conversasse sobre as coisas para poder contar o que estava de bom e de ruim, ela não teria me indicado. Ela poderia ter aproveitado a oportunidade, eu ter dito não, mas também dizer, não, cada um vai com o seu caminho. Então, eu acho que também vale para vocês entender que o mais rico desse evento não é somente a gente que está aqui no palco, mas é cada um que está aí do lado. Vocês não têm noção do que vocês podem fornecer, do que a pessoa pode te colocar também. Às vezes, aquela ajudinha que você está precisando está na pessoa que está aí do lado e ela nem sabe que está precisando de uma ajuda que ela pode. Então, o que eu diria para vocês assim é aproveitar um evento como esse para realmente dar bom dia, conversar, trocar ideia, apresentar o que é que você faz, dizer o que você tem dificuldade, para que as pessoas tenham a oportunidade de colaborar com vocês também. Cá, eu queria pegar o gancho as primeiras frases que você colocou. Você é uma pessoa conhecida por ter furado uma bolha, né? De traduzir todo o empreendedorês para uma linguagem mais fácil e para conseguir pulverizar essa linguagem para mais pessoas. Inclusive, ontem eu fui pegar ela no aeroporto, ela me contou de um projeto incrível que ela está lançando, que ela vai ter o tempo de falar, ambos têm talks deles ao longo do evento, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre essa furada de bolha que você conseguiu fazer. Muitos de nós, é isso, né? A gente se sente, pô, eu não entendo nada, não é meu mundo, dos startups, os venture capitals e tal. Como é que você fez? Uau! Primeiramente, Divindades, eu acho que foi tentar procurar os caminhos. Eu, naquela época, queria criar uma escola, então eu não tinha recurso, não tinha espaço, eu tinha um sonho, só tinha vontade. Então, eu acho que a primeira coisa para poder furar a bolha é você conseguir se visualizar nela. Eu sabia que eu teria que ter um desafio que era me visualizar em espaços que antigamente eu não teria entrado, mas que possivelmente poderiam abrir aquelas portas. Eu não era nada conhecida no mundo dos negócios, mas eu também precisava aprender. Então, foi essa oportunidade que eu falei, olha, vou começar a ir, conversar com as pessoas para poder entender daquele mundo também e tirar os meus próprios preconceitos. Então, acho que muito de furar a bolha no início foi isso. É lógico que você passa pelo desconforto de muitas das vezes o evento não foi feito, não foi preparado para você, você não vai se reconhecer nele, mas eu acho que, para além disso, você se predispor a conhecer as pessoas para além daquilo. Então, quando eu falo para vocês para conversar com as pessoas, é até aquela pessoa que de longe você não conversaria. Sabe, você abre espaço para dar um bom dia, trocar uma ideia, e dali ali pode rolar uma conversa ou não, mas pelo menos a iniciativa você teve. Porque eu entendi que eu era apaixonada tanto pela Wakanda que eu precisava abrir as portas para ela. Então, eu falei assim, alguém vai me dar a oportunidade de pelo menos falar do que é que eu sei fazer. Então, eu ia conversando com as pessoas na hora do coffee break, dentre outras coisas, para poder aprender a falar outras linguagens, que é muito do que minha startup faz. A Wakanda pega esses termos de técnicos e eu utilizo a linguagem informal, como o carioquês, o baianês, o pajubá, o mineirês, que são as nossas linguagens regionais, que a gente muitas vezes chama de gíria, mas que faz com que a gente diminua a barreira linguística. Então, nada mais é do que eu ir para um ambiente de investimento e começar a entender, mas essa palavra significa o quê? E esse termo significa o quê? Poxa, eu não entendi, sabe? Para que outras pessoas também pudessem me explicar e, a partir dali, a gente criar um contexto novo. Mas eu acho que sobre furar bolhas é você escolher caminhos. Então, poxa, eu nunca fui para um evento de investimento, deve ser chato. Tá, deve. Mas deve ter alguma pessoa legal lá dentro também. Então, eu vou a primeira vez, nem que seja para criticar. E a segunda vez para tentar entender melhor, e a terceira vez para dizer, agora, pelo menos,
algumas palavras eu já consigo falar na linguagem deles para que eles possam falar também a da minha. Então, eu acho que foi muito mais nesse sentido. Se eu não tivesse ido para aquele ambiente, eles não poderiam conhecer o que eu estava criando e nem eu poderia conhecer milhares de coisas que eu preferia aprender que eu voltava para casa. Velho, eu ponho senso para minha família. Velho, esse termo aqui é muito legal, poxa, esse conceito é muito legal e que aqui ninguém sabe. Então, era um processo de aprender para trazer, para também levar. E isso conecta, né, com o propósito também da Evolve, que de fato, pulverizar todo esse conhecimento. Eu vou pedir para que todo mundo depois pesquise sobre a Wakanda, pesquise sobre o trabalho da Karine, porque realmente é fantástico e ela vai ter mais tempo aqui dedicado para poder contar mais sobre o trabalho dela. Dani, que também terá um tempo dedicado para ele, sem dar spoiler. Eu acho que você já imaginava que eu ia te perguntar isso. Por várias conversas que a gente teve pontuais, mas eu já ia te perguntar isso. Você comentou sobre o incômodo que gerou a tua mudança de vida, a tua mudança de propósito, o teu encontro de propósito e a construção do seu negócio. Você fala uma frase que eu sou apaixonada, que as pessoas se preocupam muito mais com os consanguíneos do que com os contemporâneos. Traduz essa frase para a gente. O que você quer dizer quando você diz isso? Oi. É algo que me incomoda profundamente, assim, né? A gente, com o mundo do jeito que está, né? Com emergência climática, desigualdade aumentando, democracia indo para o ralo, tudo, assim, a gente está na beira de um filme distópico, assim, né? E quando você fala, porque o que eu como gestor de investimento eu faço? Eu sou o que no mercado financeiro se chama de intermediário. O dinheiro não é meu, eu vou para os grandes investidores, eu vou para o banco, eu vou para as famílias ricas, peço dinheiro para que elas coloquem num fundo e dentro do fundo eu escolho as empresas que eu vou apoiar. Então, eu sou um intermediário. Eu não sou um empreendedor, eu sou um empreendedor, sim, mas não de um negócio que atende o público final, e eu também não sou o detentor da riqueza. Mas uma coisa que me incomoda profundamente é que toda a gestão de riqueza segue mais ou menos a mesma lógica, de perpetuação infinita, ou se tudo der certo, infinita. Né? Na verdade, o desenho é como se fosse uma pirâmide, né? Uma pirâmide em que você coloca, ainda mais agora que a taxa de juros está altíssima no Brasil, você coloca a maior parte desse dinheiro em investimentos de baixíssimo risco, para eles durarem para sempre. Agora tudo em título de tesouro ou coisas desse tipo. E um pedacinho pequeno em o que eles chamam de ativos alternativos, que são outros tipos de investimento em crédito, em fundos de venture capital, em fundos de private equity, e uma gotinha lá em cima em impacto positivo, seja filantropia, seja os investimentos de impacto. Isso pensando que essa riqueza, às vezes coisa de dezenas de bilhões, centenas de bilhões de reais, dinheiro assim que se você for começar a contar 1, 2, 3, você vai demorar 30 anos para chegar no valor, para que isso dure para sempre, para, sei lá, 4, 5, 6, 10, 20 gerações no futuro, enquanto hoje você olha para o lado, os contemporâneos, né, que somos nós, estamos vivendo nesse lugar distópico. Então, o que eu tenho falado é que, inclusive, estou escrevendo um livro disso, vai sair ano que vem, se tudo der certo, se eu tiver fôlego para isso, que é para provocar. Eu acho que hoje, do jeito que a gente está, em vez de ser uma pirâmide para cima, a pirâmide deveria ser, no mínimo, invertida. E eu não estou falando nem de governo interferindo, porque isso vai bater em questões ideológicas que o pessoal pode pegar ali e ficar preso se o governo deveria interferir ou não. O que eu estou falando é que as famílias milionárias, as famílias bilionárias deveriam fazer uma conta de que estilo de vida que eles querem ter.
E aí eu não quero colocar julgamento de valor nesse primeiro momento, que é todo ano ir para o camarote do Rei Charles na final de Roland Garros, que é pegar o jatinho e jantar com o seu amigo em Lisboa e voltar amanhã de manhã. Beleza, quanto isso custa por ano? E é essa fração dessa riqueza que deveria estar nos investimentos que garantem a perpetuação, para garantir o estilo de vida que você quer. Todo o resto, por isso a pirâmide ela acaba sendo invertida, todo o resto deveria ser investido para tornar o mundo melhor agora. Seja ele através de doação, seja ele através de fomento de um monte de iniciativa que pode dar errado, mas que tem uma boa intenção, investimentos de impacto, negócios de educação, o que seja, para tornar o mundo melhor agora para os nossos contemporâneos. Isso vai diametralmente oposto ao que o pessoal fala, porque hoje, quando sobe a taxa de juros, como eu tenho medo, sobe a minha parcela de dinheiro que eu coloco em renda fixa. Nessa outra lógica, se subir a taxa de juros, eu preciso de menos dinheiro guardado para ter o estilo de vida que eu quero. Deveria aumentar a quantidade de dinheiro investido em projetos de impacto. Isso se a gente quiser, de alguma forma, falar uma palavra forte, nos salvar. Né? Se a gente continuar do jeito que a gente está, tentando preservar, nem os nossos contemporâneos e nem os nossos consanguíneos vão ficar com nada. É essa teoria que eu estou desenvolvendo agora para provocar. Eu não acho que vai mudar, eu sou um cético agora. Eu acho que a gente vai passar por muita dor antes de mudar, mas eu quero trazer essa provocação porque eu acho ela necessária. Eu vou te provocar. Eu vou tomar bronca da produção, porque o nosso tempo já acabou, mas eu preciso comentar uma coisa. O seu livro vai provocar ainda mais. Eu sinto que começou um despertar. Existem vários milionários, bilionários, que já começaram a doar suas fortunas em vida, né? E não depois. Depois não adianta muita coisa, né? Fica para os filhos, como a gente falou, ecossanguíneos. Então, eu também vou convidar vocês para ficarem até o fim. O Daniel vai fechar hoje a nossa programação, contando, explicando, desdobrando muito mais do que ele explicou aqui agora. Ele tem produtos fantásticos dentro da Vox que provam que todo mundo consegue ter um protagonismo nessa ação de transformar o mundo, impactando positivamente, conectado com as ODSs. Estou certa? E ele vai explicar bastante sobre isso no fim. Obrigada pela presença, obrigada por esse primeiro despertar, essa primeira provocação. A gente ainda vai conversar bastante ao longo do evento. Vocês fiquem à vontade de acioná-los, eles adoram. Acioná-los, perguntar, conhecê-los, como a Karine falou, isso é uma comunidade, então sintam-se em comunidade. Tá bom? Eu vou passar a palavra para a Aline, de volta. Estou a postos. É isso, eu agradeço mais uma vez. Palmas para eles. Muito obrigada, muitos aplausos para esses dois palestrantes incríveis participando dessa conversa, abrindo o nosso dia. Aline, só um minutinho, eu queria presentear aqui o Dani. Papel Semente. Andréia Carvalho arrasando no apoio à nossa organização. Pronto, Aline, agora eu terminei. Pronto, obrigada, gente, imagina. Obrigada, Karina, obrigada, Karine, obrigada, Daniel. E olha, eu quero mais uma vez lembrar que o nosso festival está sendo transmitido ao vivo, inteirinho, pelo canal da Evolve no YouTube. Pega esse QR Code aqui, que está aparecendo na tela, e manda para o grupo de WhatsApp. Gente, vamos usar grupo de WhatsApp para compartilhar coisa bacana. Pelo Instagram, chama todo mundo para ver e ouvir essas pessoas inspiradoras que estão gerando impacto positivo no mundo. Particularmente, Karina, eu adorei o Papel Semente, porque eu participo de outros eventos e a gente vê que produz muito resíduo. Então, quisera que todos os eventos tivessem essa iniciativa de fazer os materiais em papel semente. Bom, e agora a gente está pronto para seguir essa manhã com mais uma mente inspiradora. Para conduzir essa sessão, eu quero chamar ao palco aqui a Silvia Paladino. Ela é jornalista, escritora e CEO da agência